Amém, irmãos? Nós estamos aqui conversando, começamos agora a quarta-feira, sobre a seguinte série: O menino se nos nasceu. Diga isso, o menino se nos nasceu. Espero que você não perca um só encontro nosso nesse tema, nessa conversa, porque talvez a sua fé não esteja alicerçada na questão, na pedra certa. Pode ser que a sua fé esteja alicerçada em outras coisas e não na rocha certa. Então é bom ouvir isso daqui. Amém? Estamos então conversando sobre isso. O menino se nos nasceu. E eu estou lendo com vocês em João capítulo 1. Pega a sua Bíblia agora aí, João capítulo 1, ou acesse o seu smartphone, João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29, onde diz assim, João 1, 29, diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e João disse, João não o escritor do livro, não o que anotou aqui, João o Batista, e João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado, diga o, artigo definido singular, o pecado do mundo. 30, este, disse o João Batista, este é este a favor de quem eu disse, é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque é antes de mim, porque já existia antes de mim. Olha para mim aqui, aí eu falei para vocês que matematicamente, concretamente, materialmente, newtonianamente, isso não é verdade. Isso aqui não é verdade. O que é newtoniano, pastor? Tudo que você pode pesar, tudo que você pode medir, tudo que você pode verificar, isso é Newton. Newton é um cara, um cientista, que resolveu algumas questões da matemática, de pesos, medidas, gramaturas, comprimentos, largura, área, e essas coisas, é o Newton. Tudo que pode ser medido, conferido, pesado, isso é Newton. Mas hoje em dia, a partir do século, no meio do século XX, começou-se a falar sobre um outro tipo de física, a física quântica. O que é a física quântica? Ou a química quântica? Ou a matemática quântica? O que é isso? Tudo aquilo que não pode ser medido, aferido com coisas normais. Quando João fala assim, ele já existia antes de mim, ele não existia newtonianamente. Não, quem existia antes era o João. O João era pelo menos 6 meses mais velho que Jesus. E eles eram primos. Olha o versículo 31. Eu mesmo não o conhecia. Eu mesmo não o conhecia. Como não, João? Diga isso. Como não, João? Diga isso. Se vocês são primos. Não é? Como não? Espiritualmente, gente. Transcendentalmente. Quanticamente, vocês estão me ouvindo? Quando ele fala, eu mesmo não o conhecia, se eram primos. Irmãos, aqui eu preciso apertar vocês, queridos. Eu tenho que me apertar, que nos apertar. Porque pode ser que nós conheçamos Jesus newtonianamente. Conheçamos Jesus a partir da nossa alma. Presta atenção, gente. Quando Deus fez o homem, escuta isso daqui, pelo amor de Deus, porque você não escuta. Quando o homem foi criado, Deus soprou no homem o Espírito. Então o homem passou a ser Espírito. Quando esse Espírito toca no boneco de barro que Deus tinha feito, o sopro, o Espírito Deus toca no boneco de barro, aparece você, alma. Então agora tem o Espírito governando a alma, governando o corpo. Espírito, alma e corpo. Aí o homem aparece, Deus fala assim, Adão, Eva, vem cá. Aqui tem um jardim,
Esse jardim está plantado para vocês, não tem que fazer nada, está tudo feito. Vocês podem comer tudo, de todas as árvores aqui vocês podem comer. Desta daqui, e paf, te marcou a árvore. Desta vocês não podem comer. No dia que vocês comerem, vocês morrerão. Paf, passou algum tempo, eles comeram. Eles morreram. Me escuta, meu irmão, eles morreram. Não, newtonianamente. Porque Adão viveu 900 e poucos anos. No aspecto físico, concreto, matemático, o Adão não morreu e nem Eva, viveram mais 900 anos e gerou filhos e filhas, um montão de filhos e filhas. Como foi que eles morreram então? Aquele sopro, o homem espírito, presta atenção, esse homem quântico, esse homem transcendental morreu, diga morreu, morreu, irmãos. O homem então perdeu a capacidade de ver quanticamente, espiritualmente, de perceber as coisas nesse âmbito. Porém, escuta isso aqui: morto espiritualmente, porém com memória. Com memória. Esse Adão e Eva, morto espiritualmente, tinha memória de como era a vida com Deus, mas não tinha mais vida com Deus. Passou-se séculos. O Adão vai ter um filho, e outro filho, e outro filho. Quando o Adão tem um filho chamado Sete, e esse Sete tem um filho chamado Enos, então se começou a invocar o Senhor. Passou-se séculos sem o homem se relacionar com Deus. Esse Adão e Eva terá filhos, e mais filhos, e um desses filhos mais tarde é que vai começar a invocar, a buscar, a desejar o Senhor Deus, porque perderam a comunhão com Deus. É daí então que se começa a buscar a Deus de um jeito, a Deus de outro jeito, e de outro jeito. Isso é memória, isso é religião. Desde os tempos primórdios que os seres humanos buscam a Deus a partir da alma, porque a nossa alma é intrinsecamente religiosa, irmão. A nossa alma sabe fazer religião, a nossa alma sabe cultuar, só que a nossa alma não sabe adorar. A nossa alma não sabe transcender, a nossa alma não sabe se relacionar espiritualmente, ela vive de memória, de lembrança. Então esses homens viveram de memória o tempo todo. E aí você vai conferir isso em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 fala que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós não tínhamos Deus no mundo, nós não tínhamos Cristo no mundo, nós não tínhamos promessas, não tínhamos nenhuma promessa para nós, porque estávamos mortos, até que Cristo vem. Por que eu fiz essa viagem com vocês? Porque você precisa avaliar, porque pode ser que alguns de nós aqui estejamos conhecendo Deus com a nossa alma. A nossa alma lê a Bíblia, sim ou não? Lê ou não lê? Mais alto? Lê. Entende ou não entende? Lógico que entende. Lógico que entende. Compreende ou não compreende? Lógico que compreende. Sente ou não sente? Sente. Existe um montão de pregadores que pregam só na alma e as pessoas choram e choram e choram. Pode ser que você conheça apenas na alma. Então você tem que fazer essa reflexão. Porque João, que conhecia as Escrituras, até esse momento, conhecia Jesus na carne, o primo dele, o homem de quem Isaías falou, o homem de quem Oséias falou, o homem de quem Jeremias falou. Eu não o conhecia, diz o João, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, eu vim. Então, por favor, querido irmão, não dê para a sua alma o que a sua alma quer. Existem muitos cristãos hoje em dia que estão alimentando a alma de conceitos e preceitos religiosos.
Tem muitos cristãos que estão confundindo, gente. O que é o anticristo, meu irmão? O anticristo é aquele que fala na alma. Algumas pessoas pensam que a palavra anticristo é alguém contra Cristo. Aparentemente não, irmãos. Aparentemente o anticristo é alguém que se parece com Cristo. Mas a maioria dos cristãos entende assim: anticristo é alguém contra Cristo. Na essência é, mas na aparência é idêntico. Na alma. É possível fazer fogo cair do céu da alma, irmãos. É possível fazer milagres maravilhosos na alma. Existem pessoas que têm dons os mais profundos possíveis. Eu não o conhecia, de João 30 de novo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia. O Cristo que você crê é Deus. O Cristo que você crê é o Todo-Poderoso? Ou o Cristo que você quer é um pouquinho menor do que Deus? O Cristo que você crê, que você declara fé, é Deus? Ou é assim, um pouquinho menor do que Deus? Você tem coragem de falar assim: sem Cristo Deus não faz nada? Você tem coragem de falar isso? Sem Cristo Deus nada é, nada faz, nada consegue. Muitos cristãos não têm coragem de falar isso. Por quê? Porque não conhecem Cristo. Não sabe nada. O menino se nos nasceu, que já existia antes de nascer. Quem nasceu foi Jesus, o Cristo pré-existia. Jesus é o da carne de Maria. Jesus é o da natureza de Maria e de José. Cristo é o que é da substância do próprio Deus. Irmãos, cristãos de Deus, precisamos acordar e despertar desse sono, porque muitos se chamam cristãos, mas não são cristãos. O mesmo ministério que Cristo teve, você tem, eu tenho. O mesmo ministério que Cristo teve, você tem. Por que você acha que quando Cristo carregava a cruz, por que você acha que quando ele carregava a cruz, os guardas, em algum momento da caminhada, tirou a cruz de Cristo e colocou sobre o outro homem lá? Por quê, meu irmão? Você e eu temos o mesmo ministério de Cristo, mas nós não gostamos desse discurso, nós não gostamos dessa pregação, porque essa pregação não enche igreja, não traz pessoas para as igrejas. Eu não o conhecia, mas eu falei que hoje a gente ia ver como é que João conheceu, verso 32. Como foi que João conheceu então? Como é que João ficou sabendo? Como foi que João ficou sabendo que aquele homem ali era o Cristo? Foi materialmente, gente? Foi matematicamente, gente? Não. Olha o verso 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus, o artigo definido singular, o Filho de Deus. Como foi que João viu, gente? De forma sobrenatural, como uma pomba. Como? Não é que ele viu uma pomba, como uma pomba, pousar o Espírito sobre ele, de forma mansa. Quando você lê assim, como uma pomba, você pensa logo numa pomba com duas asinhas, não, de forma suave, e pousar sobre ele. Foi essa a visão de João, de forma sobrenatural, um sinal de Deus, como uma pomba pousar sobre ele. Ele não viu uma matemática,
Ele não viu uma física, ele não viu algo concreto, ele viu algo transcendental. É essa visão que aqui dentro eu e vocês devemos ter. Aqui dentro eu e vocês precisamos ver. Experimentar o Cristo vivo. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, e você também foi enviado a batizar com água da palavra, para mergulhar as pessoas na palavra, você foi enviado a fazer isso. Aquele que me disse isso me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Como foi que João viu então? De forma sobrenatural. Como é que você vai ver de forma sobrenatural? Por isso eu espero, meu irmão, que quando você estiver aqui ouvindo a pregação, que você esteja atento para ver, não com esses olhos, com essa retina aqui, meu amado, mas que o teu coração esteja disponível para ver o Senhor. Porque um menino se nos nasceu, e talvez você não tenha visto ainda, talvez você tenha entendido matematicamente a pregação, compreendido matematicamente o discipulado, e não percebeu ainda que o nosso Deus é eterno, que um dia se fez homem, se vestiu com a nossa carne. Isso é tremendo, é o grande mistério da piedade, irmãos. É Deus, não mais nós sermos a imagem e semelhança de Deus, é Deus se tornar a nossa imagem, a nossa semelhança. Esse é o mistério da fé cristã, porque é muito legal eu e vocês termos sido formados à imagem e semelhança de Deus, mas agora o próprio Deus se esvazia e vem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele poderia sentar o pé em tudo, meu irmão, ele poderia e falar assim: Pilatos, você não manda nada aqui, quem manda aqui sou eu. Mas não fez isso. Ele poderia falar para o Herodes: Herodes, você não manda nada aqui, quem manda aqui sou eu. E ele não fez nada disso. Ele poderia, em vez de vir para Jerusalém, ir logo para Roma, ir de encontro para o imperador, para os Césares, e encontrar com o imperador César e falar: sai daí que o trono é meu. Ele poderia, mas ele preferiu vestir a sua roupa de carne, vestir a minha roupa de carne, pegar a minha pequenez, a sua pequenez, a minha limitação, se vestir com as nossas limitações, aprender a obediência na marra. Ele preferiu isso, para se mostrar, para se revelar, para que você pudesse perceber e vê-lo. Um cristão não é cristão verdadeiro se não teve esse conhecimento espiritual ainda. Um cristão não tem nada a ver com Cristo se não teve essa revelação ainda. Jesus entrou e saiu várias vezes na cidade, poucos o percebiam. Dentro do templo, nós veremos isso aqui mais tarde, dentro do templo, só 2 pessoas perceberam que aquele Jesus era o Cristo. Dentro do templo, o templo cheio de gente, todo mundo cultuando a Deus, só 2 pessoas, Ana e Simeão, que perceberam que aquele Jesus era o Cristo. Ninguém mais percebeu. O menino se nos nasceu, um filho se nos foi dado. Eu sou salvo, eu sou perdoado, porque um menino se nos nasceu. E nós estamos brincando de metodista, estamos brincando de clube metodista, de religiosidade, e não percebemos que o menino se nos nasceu. Eu não o conhecia. Verso 31, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, eu vim por isso batizando com água. 33, eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires pousar o Espírito, é este é o Filho de Deus, não é um Filho de Deus, é o Filho de Deus. Igreja do Senhor, reflita nisso. Aí no seu coração, irmão,
Coloque aí, coloca, será, meu Deus do céu, que eu estou equivocado? Eu preciso que nós sempre, todos os cultos, façamos reflexões. Irmãos e irmãs, esse mundo está perdido, irmãos, está de cabeça para baixo. Muitos que se diziam da fé já não são mais, já se debandaram, muitos que se diziam, já se debandaram. Alguém para debandar nunca conheceu, porque quem experimenta o Cristo vivo, não vê sentido para viver mais. Quem experimenta o Cristo vivo, não tem mais razão para outras coisas, senão viver para Ele. Você já o conhece, então coloque isso perante Deus, coloque essa possibilidade de repente você não conhecê-lo, de você conhecê-lo apenas newtonianamente, matematicamente, materialmente, de um jeito religioso, filosófico, teológico. Pode ser que você o conheça teologicamente, filosoficamente, e não o conheça espiritualmente. Porque aquele homem que foi morto lá, aquele homem que no espírito morreu, porque Cristo veio, nos deu o Espírito de Cristo. Hoje, eu não tenho mais espírito de homem, eu tenho espírito de Cristo. Ou nós andaremos na influência do nosso corpo, ou nós andaremos na influência do nosso espírito. Você hoje é espírito. Você não está mais como Adão caído. Quem te influencia? Quem te influencia? Como é que você o conhece? Curva a sua cabeça, feche seus olhos agora.